Lula está destruindo a Amazônia, fazendo uma estrada para atender a COP30, um evento sobre meio ambiente e clima. Não, você não entendeu errado. O Lula está passando a motosserra na Amazônia, fazendo estrada para que magnatas do mundo possam ir lá e discutir como a Amazônia deve ser salva. Dia difícil para um militante de esquerda que teve que ficar com a hipocrisia entalada aqui na garganta. Gilberto Gil está substituindo o Salve Amazônia por Salve os Correios, que banca sua turnê às custas de todos nós. E assim, ser socialista do Leblon é fácil demais, né, galera? Eu também queria discutir com vocês o estudo da USP que não mostra relação entre o uso de máscaras e perda de vidas durante a pandemia. Olha só que coisa. Eu também queria contar para vocês que quase um ano após a Polícia Federal denunciar o Juscelino, o ministro do Lula, a PGR saiu debaixo da pia para denunciá-lo também por corrupção. Vocês entendem que o escândalo envolvendo o ministro do Lula começou logo após o início do mandato e que só agora, 2 anos depois, a PGR resolveu fazer alguma coisa a respeito do cara que segue sendo ministro e manipulando o nosso dinheiro. E assim, o Lula prometeu fazer alguma coisa caso o Juscelino fosse denunciado pela PGR. Então fica a pergunta, o Lula tem denunciados por corrupção de estimação? Pergunta retórica. Eu também queria muito contar para vocês que um empresário foi pego com dinheiro na cueca e 4 meses após ser preso pela Polícia Federal, firmou um contrato de 15 milhões com o Ministério da Saúde. Eu também planejei contar para vocês que uma entidade próxima à Esbanja já fechou 710 milhões de reais em contratos com o governo Lula. Que foi essa mesma entidade, a OEI, que realizou o G20 e o Janjapalooza e agora está realizando a COP30. E também queria contar que só em taxas administrativas essa entidade vai embolsar 42 milhões do nosso dinheiro sem licitação. Agora que eu falei até esses dias numa reunião que eu estava lá no G20 e todo mundo fica falando: o que ela está fazendo lá? Eu vou estar sempre. Pra quem achou ruim, vocês entenderam, né? Dane-se, ela vai estar lá sempre. Então, eu realmente queria contar todas essas coisas pra vocês de forma mais detalhada. Mas aí o Alexandre faz esse ensaio fotográfico. Jutsu do dedo secreto da aldeia da Folha. 1000 anos de morte. Não aguentei, você pegou a referência? Bicho, o fotógrafo tirou essa foto e pensou, que foto boa! Publica no nosso jornal americano que esse aí é o super poderoso do Brasil. Não, olha de novo. Na moral, a 5ª série B dentro de mim, nesse momento, tá lá no recreio. Ai, pai, para! E fica mais engraçado que, durante o próprio ensaio, o Alexandre teria comentado que a intenção parecia fazê-lo parecer mais ainda com Voldemort, que é um vilão. E eu não vou ficar zoando aqui porque isso já deve ser crime e a gente só não foi informado. Só que o mais chocante disso nem é o ensaio de gosto duvidoso de um ministro da Suprema Corte, mas sim o fato que esse ensaio foi feito no dia que o Bolsonaro foi tornado réu pela Suprema Corte, onde o relator era o próprio Alexandre. A matéria que acompanha o ensaio relata Alexandre de Moraes como um juiz superpoderoso que está testando os limites de sua autoridade numa espécie de cruzada contra a direita no Brasil. A BBC News deu o seguinte destaque. Em revista New York, Alexandre diz: pressão dos Estados Unidos só fará efeito se porta-aviões chegar até o Lago Paranoá, em Brasília. Tipo, vocês estão achando que estão me pressionando? Então cola aqui, filho, vem cá e fala na minha cara. Foi o que eu entendi. Mas tá, grava essa informação porque no final do vídeo eu vou te mostrar um negócio que, sei lá, muita gente tá achando que pode ser uma resposta à entrevista de Alexandre. E assim, tem gente que acha essa fama legal, mas num momento como o de agora, pode acabar se tornando uma pedra no sapato, um abacaxi ou, quem sabe, uma casca de banana muito em breve. Na noite dessa segunda-feira, ficamos sabendo via mídia que Alexandre de Moraes havia multado Felipe Martins em 20 mil reais por violação das cautelares. E mais, que se a justificativa para essa violação não fosse boa o suficiente, ele poderia voltar pra cadeia. Eu preciso detalhar o que aconteceu nessa treta, mas antes eu só preciso fazer um adendo que é impossível não ligar Lé com Cré. Nessa quarta-feira começa o julgamento do caso do Felipe Martins lá nos Estados Unidos sobre a fraude da inserção de seus dados num sistema de imigração americano. Não sabemos ainda se o Felipe irá falar durante essa primeira sessão, mas ele estará disponível para ser ouvido, o que é muito importante para o processo que está correndo por lá. Afinal, queremos saber quem fraudou a entrada do Felipe nos Estados Unidos
E em qual data? Fica até o final desse vídeo que você vai ver um documento que vai te explicar muita coisa. Se o Felipe for preso por essa suposta violação de cautelar, ele não poderá ser ouvido pela Corte Americana. Assim como ele não pôde ser ouvido na comissão do Congresso, porque Alexandre o ameaçou de prisão caso ele lá comparecesse. E eis um detalhe importante que você precisa gravar. O Alexandre proibiu o Felipe de ser ouvido tanto no Congresso como em entrevistas, porque ele alega que se o Felipe falar em público, ele estará se comunicando com outros denunciados, o que ele é proibido, caracterizando assim a violação da cautelar. Mas aí, voltando a essa nova manifestação de Alexandre em cima do Felipe, às vésperas do julgamento nos Estados Unidos, ele alega, como eu disse, que Felipe havia violado as cautelares. E aqui seguem alguns pontos absurdamente importantes. 1. O vídeo é de outubro de 2024, quase 6 meses atrás. Então, por que só agora? 2. Em janeiro, completava-se 150 dias que Felipe Martins cumpria cautelares, assim como o uso de tornozeleira eletrônica. Pela nossa lei, o prazo máximo para uma pessoa ficar de tornozeleira é de 150 dias. E dado esse prazo, o juiz deve fazer uma análise e solicitar a renovação das cautelares. Mas olha só o que aconteceu. Presta muita atenção, porque você não vai ficar chocado. No dia que completaram 150 dias, o juiz perguntou pro Alexandre o que ele gostaria que fosse feito. Tipo, e aí, você vai renovar as cautelares? Na sequência, Alexandre respondeu pedindo que o Ministério Público e o juiz se manifestassem se o Felipe havia cumprido as cautelares direitinho, no que, em janeiro, tanto o juiz quanto o Ministério Público responderam que sim, sem nenhum ato de violação. A sequência correta disso seria Alexandre se manifestar novamente dizendo se era ou não para renovar as cautelares. Mas hoje já se vai mais de 250 dias e nada do ministro dizer qualquer coisa a respeito. Ou seja, o Felipe está há mais de 100 dias com tornozeleira eletrônica sem que o Estado tenha dito que isso deveria acontecer. O entendimento legal é que a tornozeleira deveria ser removida. Mas isso aqui é Alexandria? Ops, Brazuela. Qual a sua dúvida que se o Felipe retirasse a tornozeleira, ele seria preso por tirar a tornozeleira? Cautelares ad eternum. Só que eu não sei se você pegou aí o grande problema, já que em janeiro, tanto o Ministério Público como o juiz atestaram que o Felipe não violou nenhuma das cautelares. E o vídeo usado pelo Alexandre é de outubro do ano passado. E nem tem como falar que geral não viu, porque o vídeo possui milhares de visualizações e compartilhamentos. E o grande fator é que, além de ser exibido no perfil de seu advogado, o Dr. Sebastião, o Felipe Martins não abriu a boca. Enfrentada por um fato inexistente. E para desfazer essa prisão, o senhor ministro Alexandre de Moraes impôs uma série de restrições absurdas. Então ele não usou redes sociais, não se comunicou com outros investigados, não retirou a tornozeleira, compareceu toda segunda à comarca. E o entendimento claro é que as cautelares do Felipe foram transferidas para o seu advogado, o que é algo impensável numa democracia. Mas se você está chocado até aí em observar como o processo está sendo conduzido, se liga nesse item 3. Não foi nem a Polícia Federal, nem o Ministério Público, muito menos o próprio PGR, seu Gonê, que pediram a aplicação da multa e os esclarecimentos sob risco de prisão ao Felipe. Foi o próprio Alexandre de Moraes, de ofício, num vídeo de outubro do ano passado, às vésperas da audiência nos Estados Unidos. Mas por que você pediu isso, Alexandre? Ninguém te solicitou nada. Pedi porque eu quis. Bem mais ou menos isso. E para finalizar, observação absurda número 4. Alexandre deu 24 horas para que a defesa do Felipe explicasse a acusação feita pelo próprio Alexandre, sob pena de voltar para a cadeia. Mas as defesas não foram comunicadas dessa decisão. A decisão do Alexandre foi publicada no Diário da Justiça. E tomara a Deus que a defesa do Felipe leia o diário todo dia, senão vai perder o prazo e ele voltará para a cadeia. Galera, a sorte nisso aí foi que a mídia divulgou o ocorrido, como se tornou praxe em Brazuela. Advogados tomarem conhecimento de decisões pela mídia, não pelos autos do processo. E aí, nesse momento, eu tenho que deixar um abraço bem apertado para a OAB Nacional, através do seu Simonetti, por esse belo trabalho que estão fazendo ao promoverem o direito total às defesas desse processo. Contém ironia. E o mais louco é que o Felipe foi preso com base em uma alegação falsa.